Você já usou a expressão stalkear? Ou então aquela coisa de, vou dar uma stalkeadinha no perfil de alguém? A expressão usada nesse sentido, ela fica com uma conotação mais leve, assim. Vou dar só uma olhadinha no perfil de fulano. Mas acontece, gente, que em alguns casos, essa stalkeada, ela pode passar dos limites, né? Pode sair do âmbito virtual e ir pro físico e acabar tornando a vida da vítima um verdadeiro inferno. Inclusive, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês alguns casos de famosos que foram vítimas de stalker. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Autônomo. Gente, tô sendo simpático, tá? Já é Natal, né, na Terra do Medo agora e, colocamos os nossos piscas-piscas. Piscas-piscas. Inclusive, o meu piscas-piscas favorito é o de viadinho, que provavelmente é uma rena, mas pra mim é um viadinho. Vários viadinhos. Vai derrubar. Vou não, tirei a mão. Tudo bem. A gente tá nessa vibe stalker no canal, principalmente por conta da creepypasta que a gente tá fazendo a websérie todo domingo, que é Pimple. Vocês vão entendendo ali, vão entrando mais na vibe da creepypasta conforme os episódios vão caminhando, então ativa o sininho pra você não perder. Então a gente decidiu trazer alguns casos de stalker aqui. A gente já trouxe o caso da The Watcher House, que é um caso de stalker da casa, no caso. E hoje, gente, a gente trouxe aqui alguns casos de famosos que sofreram com stalker. Porque é isso que eu falei no início. Várias vezes a gente usa assim, vou dar uma stalkeadinha em fulano. Eu mesmo stalkeei algumas pessoas, né? Acontece, quem nunca? Mas, quando passa do limite, fica complicado. Já deixa o seu like aqui embaixo, deixa um comentário bacana e vamos para a primeira famosa que sofreu com stalker. Vamos começar com um caso que repercutiu bastante aqui no Brasil, em 2016, inclusive eu tava nessa tour, que é o caso do stalker da Ana Hickman, que deu de cara com o stalker dela quando ela tava hospedada aqui em Minas Gerais, no meu país, Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Em maio de 2016, o Rodrigo de Augusto Pádua, que sobrenome, não é mesmo? Carregado, que tinha 30 anos de idade, invadiu o quarto da Ana Hickman. Ele estava armado. E a primeira coisa que a Ana Hickman pensou foi, é um assalto, por favor, leve tudo. Só que conforme o Rodrigo foi falando, ela foi percebendo que não era o caso de um assalto, e sim o caso de um stalker. Teve, inclusive, uma entrevista que a Ana Hickman falou que ela estava prontíssima para falar assim, pode levar tudo, leva computador, leva celular, leva tudo que tem nesse quarto. Só que nem deu tempo dela pensar em falar isso, porque ele começou a ofender ela, a humilhar. Ele começou a falar que a Ana Hickman conhecia ele. E é muito estranho, eu não consigo falar só Ana. É Ana Hickman pra mim o nome dela, é tudo junto. Ele começou a humilhar ela, falar mal dela, falar que ela conhecia ele, que ela sabia quem ele era. Gente, esse homem era simplesmente fanático pela Ana Hickman. Ele criou um perfil no Instagram em que ele postava fotos da Ana Hickman e falava dela como se conhecesse ela, falava das coisas que iria fazer com ela na cama. E eu lembro que na época eu vi assim, eu fiquei bastante assustada, porque é uma ideia assustadora, né? Tipo, a pessoa criar na cabeça dela que te conhece, que vai fazer isso e aquilo com você e tal, e foi o que aconteceu. E ele marcava a Ana Hickman em vários tweets. Ele postava assim, marcando ela, provavelmente pra ter algum tipo de atenção, até porque um tempo atrás, bem no começo do Twitter inclusive, a gente tinha essa ideia de que o Twitter aproximava os fãs dos famosos, né? Então era muito mais fácil um famoso te notar pelo Twitter, e ele fazia isso, ele ficava marcando ela pra ver se ela notava ele. O Rodrigo, ele tava ali acompanhando a Ana Hickman, tava acompanhando. E então, ele sabia cada passo que ela dava. Às vezes ela postava uma coisa, postava um Snapchat, porque ele acompanhava bastante ela no Snapchat. Se você não sabe que rede social é essa, é basicamente um aplicativo apenas de stories. Você postava ali as coisas que você estava fazendo em tempo real, era um aplicativo só pra isso. E teve uma época que as pessoas estavam usando muito esse aplicativo, pessoas famosas. Então, você entrava nesse aplicativo e você sabia o que o seu famoso favorito estava fazendo naquele momento. E foi a partir do Snapchat
manchete que o Rodrigo conseguiu descobrir que a Ana Hickman tava indo pra Belo Horizonte pra lançar a linha de roupa dela, a grife dela. Coisa de gente rica. E ele descobriu até o hotel que ela tava hospedada. Então ele foi, pegou um revólver calibre 38 e se hospedou no mesmo hotel que ela. Inclusive, o Rodrigo sabia que a Ana Hickman tava acompanhada de um casal, do Gustavo e da Giovanna. O Gustavo era cunhado da Ana Hickman. Eles dois assessoravam a Ana Hickman. Por volta das 14 horas, o Rodrigo viu o Gustavo no corredor do hotel. E aí, na mesma hora, ele rendeu o Gustavo. Ele começou a ameaçar o Gustavo, obrigando ele a levar o Rodrigo para o quarto em que a Ana Hickman estava. E chegando lá, ela estava nesse quarto junto com a Giovanna. Ele forçou as 3 vítimas a sentarem de costas pra ele. E foi nesse momento que ele começou a ofender a Ana Hickman com palavras completamente pejorativas. Gente, aí que começou a loucura. Porque nessas horas a gente não sabe o que a gente é capaz de fazer. O Gustavo, ele percebeu naquele momento que não era um assalto. Porque quando é assalto, você fica na esperança do assaltante só levar as coisas de valor e acabar com isso tudo. Mas não tava rolando isso. Não parecia ser um assalto. Era, na verdade, uma pessoa completamente descontrolada que tava ofendendo os dois. Então o Gustavo começou a pensar assim, gente, não sei o que vai rolar aqui. Foi nesse momento que o Gustavo tomou uma atitude e foi pra cima do cara. E o Rodrigo, ele acabou revidando e atirou na direção da Ana Hickman. Só que ele não acertou a Ana. Ele acertou, na verdade, a Giovanna com 2 tiros. Um tiro foi no braço e outro no abdômen. Gente, aí foi dedo lá e gritaria. Os dois começaram a se pegar. Foi uma coisa de louco. Até que o Gustavo conseguiu dar 3 disparos na direção do Rodrigo. Esses disparos foram na direção da nuca. E o Rodrigo acabou falecendo ali no quarto mesmo. E o Gustavo, o que ele fez, gente? Ele pegou a arma, desceu, deixou a arma na portaria e pediu pro porteiro chamar a polícia. Agora você fica pensando, gente, imagina se é um porteiro de um hotel e uma pessoa deixa uma arma lá, fala, chama a polícia, que um homem invadiu meu quarto e ele tá morto, no caso. Loucura, gente, loucura, eu não consigo nem me colocar no lugar. Aí a Giovanna, que levou os 2 tiros, ela foi socorrida, levaram ela pro hospital e lá ela acabou fazendo cirurgia. Agora, gente, a hora que eu fiquei assim, baqueada, porque eu não lembrava dessa parte, tá? Eu não lembrava dessa parte. O Rodrigo, ele era de Juiz de Fora. Meu país, minha cidade. Tá? Fiquei completamente chocada. Ele morava aqui em Juiz de Fora, ele não trabalhava, levava uma vida completamente pacata, era uma pessoa que você olhava e pensava assim, um ser normal, comum, como qualquer outra pessoa. E ele não saía de casa quase nunca. Provavelmente, toda essa motivação que ele criou pra atacar a Ana Hickman foi que ele criou esse amor platônico por ela. E esse amor platônico e impossível acabou gerando muita raiva, muito ódio, muita revolta nele. Nas redes sociais, como eu falei, ele postava várias fotos da Ana Hickman. E ele postava várias coisas, assim. Às vezes era textos de raiva, às vezes era uma coisa mais romântica. Inclusive, eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Ana, não é possível que você sinta prazer em me fazer sofrer. Ana, eu estou sofrendo muito. Eu faço tudo pra te ver feliz. E não entendo por que você me machuca tanto. Bom, em nome do nosso amor, você não sabe o quanto dói ser magoado pela pessoa que eu escolhi amar. O que eu tô fazendo de errado pra merecer isso da mulher que eu amo? Ana, você tá me magoando muito. Meu Deus, eu não entendo por que você me fere assim, todos os dias, se eu te amo tanto. Por quê? A mãe do Rodrigo deu uma entrevista para um jornal local. E aí, nesse jornal, ela falou que ele tinha ido pra BH pra visitar o irmão que morava lá. Ele tinha feito Enem, ele tinha ido bem no Enem, o sonho dele era fazer medicina. Inclusive, ela parece nunca ter notado nenhum comportamento esquisito nele, porque ela dizia que o Rodrigo era muito carinhoso com ela. Ele beijava ela, abraçava, falava assim, mãe, você é a coisa mais importante da minha vida. Ele falava que se a mãe dele morresse, ele ia acabar indo junto. Ele era uma pessoa muito carinhosa com a mãe dele. A rede de hotéis que o crime aconteceu falou que o Rodrigo se hospedou lá com os dados pessoais dele mesmo. E, segundo essa rede de hotéis, eles prezam pela segurança, mas a revista, pra ver o que você tá levando, não faz parte desses mecanismos de segurança que eles têm. Então, eles não revistaram o Rodrigo. A Ana Hickman criticou bastante o hotel. Ela afirmou que tem 3 processos em segredo de justiça contra o hotel. E ela fala que acredita que o hotel foi negligente em várias coisas, em vários aspectos. O Gustavo, o cunhado da Ana Hickman, né, que ele disparou contra o Rodrigo, ele teve que responder na justiça por homicídio doloso.
doloso. Homicídio doloso é quando você tem a intenção de matar. Só que ele acabou sendo absolvido em 2019. Agora, esse caso, gente, é um caso que me deixa bem bolada, assim. Inclusive, eu acho que eu já contei essa história no canal. Teve uma época que eu tava trabalhando num lugar X, que eu postava todo dia uma foto do mesmo lugar no WhatsApp. Aí o Vitor chegou pra mim e falou assim: Sibeli, pelo amor de Deus, por que você faz isso? Você tá doida pra ser sequestrada, gata? Alguém vê isso aí, o que faz? E realmente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, onde a gente tá, não sei o quê, porque a gente não sabe, onde que pode surgir alguém muito louco do nada. É igual nesse caso, né? Ele ficou sabendo porque a pessoa postou. Não que a pessoa que poste seja culpado pelos atos de um stalker, né? Não é isso. Mas é que a gente, hoje, né, em tempos de internet, em tempos de redes sociais, assim, que tá tão pulsante, que todo mundo usa, eu acho que a gente tem que tomar certos cuidados, ainda mais se você é uma pessoa pública. Sim, e é uma merda a gente ter que tomar esses cuidados, sabe? Tinha que ser uma coisa tranquila, você devia ter a liberdade pra postar suas coisas, o que você... tô aqui na sorveteria tal, não sei o quê. Mas, infelizmente, a gente tem que tomar esses cuidados. Sim, mas por isso que eu falo, isso não é culpa das redes sociais, não é culpa da pessoa que posta, né? Mas sim da pessoa que tem má fé, né? Tem uma intenção, assim, ruim de fazer com aquilo ali que tá sendo postado. Exatamente. Vamos, então, pro segundo caso desse vídeo. A atriz Paola Oliveira também foi vítima de perseguição de stalker. O português Mário Luiz Monteiro Pissarra, de 22 anos, foi acusado pela Paola Oliveira de perseguição. Segundo ela já estava sendo perseguida ali pelo Luiz pelas redes sociais. Ele estava mandando várias mensagens para ela nos últimos 3 meses. E em depoimento, a Paola Oliveira falou que em uma dessas mensagens que ele mandou, ele fez aquela declaração de amor, coisa e tal, e disse que iria até o Brasil para encontrar com ela. E essa mensagem foi enviada em agosto de 2021. No dia 5 de fevereiro de 2022, a Paola Oliveira estava na casa dela tranquilamente, na paz do Senhor, né? Com o Diogo Nogueira, que é com quem ela está em um relacionamento desde 2021, quando de repente uma funcionária avisou pelo interfone que tinha ali uma pessoa, um visitante, que queria subir até a casa dela pra supostamente buscar um celular. A Paola então perguntou ali como é que é essa pessoa que tá pedindo pra subir. E pelas descrições, ela chegou à conclusão de que era o perseguidor dela, o Luiz. E aí ela não permitiu a entrada dele, a subida dele, né? Só que o Luiz continuou ali pelas redondezas. O cantor, né, o Diogo Nogueira, ele saiu do apartamento da Paola e tava indo em direção ao apartamento do vizinho, que tava com um som absurdamente alto, e ele iria pedir pra esse vizinho abaixar um pouquinho o volume do som, porque a Paola tava fazendo uma publi lá na casa dela e tal. E nesse trajeto entre o apartamento e outro, o Diogo Nogueira deu de cara com quem, gente? Com o Luiz Mário. Pois é. E o Diogo contou que ele foi muito ofendido pelo Luiz nesse encontro deles dois. O Luiz começou a gritar pro Diogo assim: seu imbecil, você tá estragando a minha vida, coisa e tal. Aí o Diogo ficou com medo do Luiz, sei lá, tá armado, alguma coisa, partir pra agressão. Ficou com medo, gente. E deu um socão na cara do Luiz. Aí os seguranças do condomínio ajudaram ali o Diogo, né, e acionaram a polícia. O Luiz foi encaminhado para a 16ª DP e ele foi intimado a depor em um outro dia. Só que ele acabou não comparecendo. Foi descoberto ainda que o Luiz, ele estava irregular aqui no Brasil. Os registros ali da polícia apontavam que ele tinha desembarcado em Recife no dia 21 de janeiro de 2021. E ele tinha informado ali, ele estava com visto de que ele ficaria como turista durante 3 meses. A Paola, ela disse em uma entrevista, eu vou abrir aspas aqui para vocês, eu vou falar exatamente o que ela falou. Eu vi que o mundo das redes sociais também pode virar um problema real quando ele bate a sua porta. Bateram literalmente a minha porta. E aquela situação foi parar na polícia. A pessoa chegou a falar com meus amigos, conseguiu meu endereço. Estamos expostos, mas as mulheres certamente mais. Tive uma sensação muito estranha quando na delegacia começaram a me questionar se eu conheci, se eu vi o sujeito alguma vez, se eu toquei no celular dele. Mas por que tantas perguntas se eu estou dizendo que não? Aí a gente já vai pra outra situação, né, que é: você deu abertura, que é o que eu e o Vitor a gente tava falando aqui na outra vez, no outro caso, da Ana Hickman, que a gente posta, não sei o que, não é culpando a vítima, né? Não dá pra culpar a vítima em situação nenhuma. E essa coisa também de mulheres serem desacreditadas, né? De essa coisa de, sei lá, hein?
Você não deu abertura, não? Você não tava... Talvez você não respondeu alguma mensagem dele? É complicado, gente. É complicado porque acaba que nessas situações a culpa fica sendo da vítima, sendo que não, sabe? A pessoa saiu lá do país dela, veio pro Brasil pra pentelhar a atriz, descobriu o endereço. Isso eu acho uma coisa muito louca, gente, quando a pessoa descobre o endereço, tá? É um nível que eu não consigo nem imaginar. Ah, mas tem gente que descobre. Vitor, isso é uma coisa que não é na minha cabeça. Como que você descobre o endereço de uma pessoa pública, sabe? Tipo... Eu também não sei. Eu acho assim, é realmente o nível de stalker que a gente falou lá no início que ultrapassa os limites. Mas tem gente que descobre mesmo. Às vezes nem pra stalkear, pra fazer maldade, não. Às vezes pra querer ir lá, tirar foto, ver se vê o assim artista. assusta. Lógico. Até Imagina. Assim não façam isso, gente. Imagina mesmo se é famosa, você olha pra rua, tem uma pessoa lá tirando foto. Nossa senhora. Não, é porque você não sabe mesmo, hoje em dia, você não sabe a intenção das pessoas à sua volta. Então, assim, mesmo se for pra dar carinho, ai, gente, não vai no endereço das pessoas, não fica tirando foto, porque é muito assustador, sabe? Porque aqui a gente trouxe alguns casos, mas tem vários outros casos que a gente deixou de fora e que são muito assustadores também. Que a gente pode trazer, porque tem casos internacionais também de celebridades e tal que foram perseguidos, né? Casos pesados até. Esse vídeo tá PTBR. Tá. Mas tem mais de onde veio esses casos. Infelizmente. Eu não sirvo pra ser famoso. A gente, eu sou neurótica, tá? Eu sou bem neurótica. Eu tenho medo também. Vamos pro último caso, que é da maravilhosa Maísa, a nossa prima. Então, antes da gente ir para o último caso, deixa um like e confere se você tá inscrito nesse canal. Quem é nossa prima? Você não sabe desse rolê, não? Não. A Maísa, todo mundo é primo dela. Ela tava explicando em um podcast que é de um rolê que teve uma época que as pessoas comentavam em foto de famoso, tipo, primo, não sei o que, pra ganhar seguidor. Para as pessoas acharem que você era primo daquele famoso. Gente. Aí, isso não tem muito tempo, esse rolê não. Não tem muito tempo, 2006. Não tem muito tempo mesmo, não tem. Aí a Maísa achou isso muito legal. E ela achou legal também porque o sobrenome dela é Silva. Então, sabe, Brasil, todo mundo tem Silva. Então ela pensou assim, gente, vocês são meus primos mesmo. Eu não sou. É, exatamente. Mas se você chamar a Maísa de prima, ela vai achar vai me maravilhoso. aceitar. Vai te aceitar. Prima. Então assim, desde então, você vai nos tweets da Maísa, se você clicar em algum, vai estar lá um monte de gente chamando ela de prima. Gente, morria sem saber. Pois é, vivendo e aprendendo. Se Bela da Terra do Meu também é cultura das redes sociais. Cultura pop. Em março de 2022, mês do meu aniversário, este ano, tá? O caso do stalker da Maísa repercutiu bastante nas internets. Um homem que se identifica como Diego Renan começou a postar algumas declarações amorosas pra Maísa. E a obsessão dele tava tão grande que não tava parando nessas mensagens carinhosas e etc. Ele tava falando mal, metendo pau em quem a Maísa tava se relacionando. Como se a Maísa tivesse que, enfim, justificar qualquer relacionamento dela. E isso aconteceu, gente, também num caso que foi pra um lado mais extremo, que é o caso do stalker da Bjork, o Ricardo Lopes, que ele teve um ódio mortal da Bjork quando ela teve um relacionamento com uma pessoa. Ele foi completamente racista, porque era um cara negro. E esse caso, a gente ainda vai trazer aqui esse mês, nesse canal, tá? E esse caso foi um caso que teve um desdobramento muito mais sério. Muito mais sério. Esse caso é muito bizarro e muito assustador. Pra gente ver que essas coisas não são brincadeiras, sabe? Quando começa com ofensa ao cônjuge da pessoa, não é pra ser ignorado, ou ai, que bobeira, deixa pra lá, sabe? Porque pode ter uma consequência mais séria. E Bjork, pra quem não conhece, falei como se todo mundo conhecesse a Bjork. Bjork é uma cantora, tá, gente? Maravilhosa, minha cantora favorita. Que eu fui no show dela esse ano, chorei bastante. Em vídeos, o Diego disse que a vida dele virou um inferno depois que a Maísa terminou com o Nicolas. Foi um término que moveu o Twitter também, gente. Foi uma coisa assim que repercutiu também no Twitter. Aí eu vou ler aqui algumas palavras do Diego. Ela tava namorando e eu tava tranquilo. Depois que ela se separou, minha vida virou um inferno. Vem fofoca dali como, ela tá namorando, ela tá com fulano, eu não tô comendo, eu não tô bebendo direito. A minha vida virou de ponta cabeça. Gente, aí você pensa, é uma pessoa que não conhece, não convive, tá, né? Desse jeito.
gente, você não conhece as pessoas, sabe? É muito louco. Porque, por exemplo, vocês veem aqui uma parte de mim. Vocês não me conhecem como eu sou no dia a dia, sabe? Tipo, dá a impressão de que a gente conhece, mas a gente não conhece as pessoas, sabe? Às vezes você tá acompanhando uma pessoa, a pessoa é completamente filha da puta e você tá lá amando. E a gente não sabe, não é culpa nossa. Então as pessoas ficam nessa obsessão mesmo por pessoas que elas não conhecem. Fora que, assim, não muda nada na vida dele. O relacionamento da Maísa não muda nada da nossa vida. Mas é isso que acontece no Twitter também, né? Se a gente for parar pra pensar assim, né? Porque fofoca. Acontece uma fofoca, parece que muda a vida de todo mundo. Ai, fulano terminou com ciclano. Acabou. Muita gente chorando no Twitter. Ai, por quê? O que aconteceu? Volta, pedindo de volta. E não muda nada na vida da pessoa. Nada. Mas aí tem alguns que vai ao extremo e fica com ciúmes, né? Acha que pode controlar a vida daquele artista. E assim, quando a pessoa tem sinais disso, gente, é procurar acompanhamento psicológico o mais rápido possível. Só que geralmente quando isso acontece, a pessoa não se dá conta de que tem um problema acontecendo, sabe? Alguma coisa. E aí acaba tomando uma proporção muito maior. Meu celular vibrando, tudo bom. Uma das contas do Diego no Twitter chegou a ser até desativada, porque o público começou a perceber que ele tava fazendo vários vídeos e várias alegações e várias coisas sobre a Maísa, que tava num nível muito grande. O Diego, ele ficou inconformado com o relacionamento da Maísa com o João Gomes. Inclusive, ele falou que o João Gomes estava fazendo uma amarração para a Maísa ficar com ele. Vou até abrir aspas aqui. Ele falando, tá? O Diego falando. João Gomes lida com forças ocultas. Toma cuidado, Maísa. Esse cara vai fazer uma amarração pra você. Se protege. Isso é feitiço. Aí, em outras publicações, ele continuou criticando o João Gomes. Ele falou assim: João Gomes tá filmando a Maísa no show. Cara chato. Pelo certo, isso que ele fez é crime. Parece que ele persegue a Maísa. Ora, Diego! Diego, querido! Oh, que ódio! Já se olhou no espelho hoje? Querido, sabe aquele meme do Homem-Aranha? Que é, tipo, o Homem-Aranha apontando pra ele mesmo? Querido, vamos, né? Não fica com esse cara, Maísa. Ele não tá nem aí pra você. Olha pra mim, Maísa. Mas é isso, será que essas pessoas, assim, que são stalkers e perseguem, ficam enchendo, né, a pessoa de mensagem, elas se acham stalker mesmo? Elas têm consciência disso? Porque às vezes pode não ter consciência, às vezes pode achar super normal. Tipo. Eu acho que depende do caso, que nem assim, o caso da Ana Hickman, eu acho que vai muito de uma situação de, o cara criou na cabeça dele de que ele tinha um relacionamento com a Ana Hickman, de que a Ana Hickman conhecia ele e tava ignorando. Nesse caso, parece mais que é essa coisa de, tipo assim, tô alertando a Maísa e ela não tá me dando bola e não sei o que. Eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que na maioria tem muito disso de sou uma pessoa super de boa, só quero ter contato com a pessoa que eu gosto. E eu acho também que tem muita coisa, assim, da situação de as pessoas acharem que a pessoa não vai ler, né? O famoso não vai ler o que você tá escrevendo. Igual hater. Eu acho que hater acha que a gente não vai ler. Nada. Inclusive, que tem uma história que me marcou muito. Que, sabe o Matheus, do Matando Matheus a Grito? Ele contou em um vídeo que ele falou... Eu não lembro qual era, assim, a base do assunto. Mas, basicamente, ele postou alguma coisa no story. E uma pessoa respondeu comendo ele no hate. Falando, tipo assim, nossa, não é possível que você postou isso. Você tá ofendendo várias pessoas, que não sei o quê. E aí, o Matheus foi e respondeu, pô, desculpa, eu não queria ofender, apaguei stories. E a reação da pessoa foi tipo, ai, você me respondeu, que legal. O que você faz com esse tipo de pessoa? A pessoa quer biscoito. A pessoa quer biscoito. A qualquer custo. Sabe? Eu acho que tem muito disso. A pessoa deve ter mandado, pensou assim, o Matheus nem vai ver. Só que a gente vê, sabe? Eu, claro que eu sou uma criadora muito pequena, eu e o Vitor, a gente consegue ler a maioria dos comentários, mas que nem o Imaginago também é um exemplo. Ele fala que ele lê todos os comentários. Não dá tempo de responder todo mundo, não dá tempo de dar aquela atenção especial. Mas a gente lê, a gente usa internet também, sabe? As pessoas usam internet. E eu acho que quem tá fazendo stalker, quem faz hate, acha muito que a pessoa não vai ler. O Diego, que era o stalker da Maísa, ele começou a postar fotos com ela, postando declarações de amor. Ele ameaçava o João Gomes várias vezes. Quando o João Gomes
postavam alguma foto com a Maísa, ele ficava ameaçando, tipo, de bater, de encontrar com ele, fazer alguma coisa. E você vai vendo que vai piorando mesmo os comentários, sabe? Tipo, vai virando ameaça. E, gente, nenhuma ameaça é pra ser ignorada. Mesmo nesse caso que a pessoa, ai, nem conheço, nem sei quem é, tá numa conta do Twitter. Mas a internet não é terra sem lei, sabe? Mesmo assim, esse menino tá lá, ameaça, fala mal e etc. E é importantíssimo a gente falar aqui uma coisa nesse vídeo, que ano passado, em 2021, stalkear na internet começou a ser crime. Teve uma mudança numa lei que o ato de stalkear começou a ser crime. Aí eu vou ver a lei certinha aqui pra vocês, ó. É a lei número 14.132/2021, que tornou crime episódios de perseguição física ou digital em que há invasão da privacidade da vítima e ameaça à integridade física ou psicológica dela. Ou seja, tudo isso que a gente contou aqui nesses casos de hoje, né? Que ou é ameaça física, ou é ameaça psicológica. Tudo isso tá incluso. Então, crime. Pelo menos já tem ali na lei. Só que o que acontece é que, às vezes, quando você vai fazer uma denúncia e tal, você pode encontrar uma resistência, sim, da pessoa querer enquadrar isso mesmo, né? Nessa lei. Não sei como é que tá funcionando hoje em dia. Se tá realmente valendo ou se só tá lá no papel, né? Porque tem umas coisas assim. Isso aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem um caso de uma streamer da Twitch que ela começou a ser perseguida também. Aí ela falava com a polícia e a polícia meio que cagava e andava, sabe? Então, assim, a gente não sabe como é que tá isso. Não vamos ver. Na hora do... Tá rolando, e aí? O que a gente faz? Aqui vou fazer essa denúncia. Tem a pena de 6 meses a 2 anos, quando você, né, ultrapassa esse limite na internet, mas pode ser agravado caso seja contra mulheres. Que em todos os casos que a gente trouxe aqui hoje também foram contra mulheres. Aí a gente pode pensar assim, isso quase não acontece, é uma coisa ou outra. Mas, gente, só no primeiro ano de aplicação dessa lei, foram 27 mil denúncias de mulheres no Brasil falando que estavam sendo perseguidas. Isso equivale a 3 stalkers por hora. É muita coisa, gente. Então, até essas bobeiras que a gente... Porque a gente pensa às vezes que acontece só com famoso. Mas não, tá? Acontece com qualquer pessoa. Pode acontecer, infelizmente. Então a gente tem que ficar atenta. E aí a gente entra naquele caso. Não é culpando a vítima. Não é mesmo, assim, longe disso. Mas a gente acaba sendo obrigado a tomar certos cuidados, porque esse tipo de coisa, infelizmente, acontece, sabe? A gente não sabe quem tá observando as coisas que a gente posta, as coisas que a gente tá tweetando, esse tipo de coisa. Deixa aqui nos comentários o que você acha desses casos, se você já conhecia esses casos. E fala aí se você quer que a gente traga internacionais, gente, porque tem bastante, tá? Alguns dá pra fazer vídeo até exclusivo, de tão bizarro, de tão longo. Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês continuarem maratonando esse canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau!